E a PEC da transição tá dando o que falar. A gente avisava aqui, hein, Fernando Schiller? Precisa ter responsabilidade para mexer nessa história, se endividar. Afinal de contas, quem tá chegando no poder tem um histórico aí complicado em relação a esse tipo de promessa, né? Schiller, como é que você tá analisando toda essa cena política, essas movimentações aí, principalmente no campo econômico do governo eleito, hein? Bom dia para você. Pedro, tudo bem? Thaís, Cláudio, Sônia. Olha, a Thaís acompanhou, especialmente a Thaís, todo mundo, né? Mas estava lá no debate do primeiro turno e segundo turno, quando a gente perguntou, se não me engano foi o Rodolfo Schneider, perguntou onde é que ia sair o dinheiro, né? Onde é que ia sair o dinheiro? Ninguém quis responder. É curioso que isso virou o centro da transição. A questão de onde é que sai o dinheiro, não só para o Auxílio Brasil, né? Agora entrou um monte de outros itens aí na negociação. Mas vamos lá, quer dizer, em primeiro lugar, algumas observações que me parecem interessantes. Assim. Primeiro, nós estamos falando de um dinheiro que não existe. Nós estamos falando de dívida pública. O orçamento do ano que vem, esse que foi mandado pelo governo, a proposta orçamentária, nem aprovada ainda, já tem um déficit de 64 bi. Então nós já estamos falando de um orçamento deficitário. Né? Mas quando o candidato Lula prometeu, e muitos prometeram, estender para R$600 o Auxílio Brasil, não estava dizendo que ia simplesmente colocar na dívida pública. Estava dizendo que ia ser feita uma proposta estrutural para resolver esse problema. Né? Porque governar não pode ser tão fácil assim, né, Pedro? Aliás, um pouco tu colocaste isso, quer dizer, simplesmente você joga para a dívida pública e você não faz nenhum aceno de como é que vai pagar isso, quer dizer, qual é a fonte disso, a lógica da lei de responsabilidade fiscal e depois a lógica do teto de gastos era exatamente o contrário. Era dizer o seguinte, ok, quer aumentar a despesa, quer ampliar o programa social, tudo bem, indica de onde é que vai ser. Muita gente podia dizer, mas não tem como, não tem de onde tirar, não tem. Tem sim, eu me lembro, olha, nós discutimos na campanha eleitoral ainda, uma das ideias era, no bojo da reforma tributária, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos, cara, uma ideia, você apontar aí um tipo de ganho, eu até acho um pouco estranho, na verdade, mas vamos lá, um tipo de ganho fiscal que pudesse, né, um ganho de receita que pudesse compensar e financiar esse tipo de ampliação de programa social. Mas vamos lá, nós temos, a privatização dos Correios está aprovada na Câmara, falta o Senado, você pode ampliar o programa de concessões, privatizações, que você pode suspender as tais RP9 tão mal faladas emendas de relator. Então tem muito, olha, eu só estou citando aqui de cabeça agora, quer dizer, coisas que podiam, reforma administrativa que está estacionada lá numa gaveta, ninguém fala, PEC dos penduricalhos, que exatamente está há anos tramitando, deputado Pedro Cunha Lima, ou seja, uma PEC que bota realidade no teto salarial do setor público, que é um vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém leva a sério. Então é muito fácil tudo isso. Eu queria passar, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio, para o nosso ouvinte, quer dizer que não pode ser tão fácil assim governar. Você entra, né, aumenta a despesa pública. Olha, saiu um dado ontem que me chamou muita atenção. Nós fizemos uma reforma da Previdência. E a reforma da Previdência era para gerar um ganho, vamos lá, entre 700 e 800 bilhões em 10 anos. Previsão, tá? Previsão. Projeção. Agora nós estamos falando de um waiver de 4 anos, que o governo quer permanente, de 200 bi. Significa que nós vamos torrar literalmente, aqui não estou menosprezando o uso do dinheiro, mas nós vamos contrair uma despesa a mais de 200 bi por ano, não é? Durante 4 anos. Vamos lá, então nós estamos dizendo o seguinte, vai gastar em 4 anos a mais toda a economia feita na reforma da Previdência. É óbvio que é difícil fazer essa conta agora, porque muita coisa pode acontecer. Pode vir reforma tributária no caminho, vai vir um novo regime fiscal. Aliás, esse é outro problema, né? A gente está tratando de um rombo fiscal, né, com um regime fiscal em relação ao regime fiscal que já está praticamente morto, né? Porque o novo governo já disse que não vai substituir, não sabe o que vai colocar no lugar, tem muita ideia para colocar no lugar, mas a verdade é que a gente não sabe, né? Então, na verdade, nós estamos literalmente gastando por conta. Ontem saiu um estudo, saiu um estudo interessante de uma série de economistas, entre eles o Marco Bonomo, aqui do INSPER, mostrando o seguinte, que só essa proposta do governo, aí, de perto de 200 bi,
ela levaria a dívida pública brasileira em 2026 para 96%, a relação dívida-PIB. Hoje está em 77%. Então a gente teria um incremento aí de 20 pontos, 20%, né, em 4 anos da dívida pública. Isto aí é uma bomba fiscal, isso vai ter um efeito enorme. Ontem já era um certo consenso dos economistas, acabou a hipótese de cair juro básico da economia no ano que vem, né, o controle inflacionário vai ter que ter outra perspectiva, quer dizer, isso tem efeito macroeconômico, quem paga essa conta são os mais pobres. Essa ideia de que você vai pegar dinheiro, fazer investimentos de 23 bilhões aqui, vai reativar o Minha Casa Minha Vida um pouco mais ali, vai fazer as obras do DENIT, enfim, que o governo vai voltar a ter um papel indutor na economia, que isso vai gerar, né, desenvolvimento, emprego. Bom, esse discurso a gente já viu em 2013, 2012, 2014. Bom, no final o PIB caiu 7,7% em 2015, 2016. Quer dizer, hoje nós estamos numa situação inversa, nós conseguimos controlar a inflação, nós vamos crescer perto de 3%, a relação de dívida PIB está em 77%, ou seja, o Brasil encontrou um caminho, bem ou mal, com medidas, na minha opinião, corretas e outras incorretas, ortodoxas e heterodoxas, né? E que vai ser um caminho de reforma, ampliar o investimento privado, melhorar os marcos regulatórios, saneamento, etc., abrir um pouco a economia, BR do mar, enfim. Então nós estamos indo por um caminho muito estranho. Vamos ver como é que o Congresso vai reagir a essa proposta de PEC. Não tem PEC ainda, né? Tem que ter 27 assinaturas no Senado. Vamos ver como é que isso vai tramitar. Vamos acompanhar a semana que vem. Schiller, bom fim de semana para você, hein? Um abraço. Obrigado, um grande abraço.